Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Galera, foi um jogo treino, né? O Flamengo deu a resposta que a torcida queria, venceu com autoridade, goleou o Sampaio Corrêa. O Flamengo está classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca. E é isso, cara. O mais importante, o Flamengo conseguiu, se livrou da vergonha de ter que disputar o quadrangular da morte do Campeonato Carioca, né? A repescagem para não cair para a Série B seria muito vergonhoso. Graças a Deus não vamos passar por isso. O Flamengo venceu, o Nova Iguaçu perdeu para a Portuguesa. Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Vamos ver aqui agora o troca de passes. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu? Tamo juntos. Vamos lá. No quadrangular do rebaixamento. Para o Flamengo, nesse caso, serviria até um empate, né? No caso da Portuguesa e Nova Iguaçu, sim. O Nova Iguaçu teria que vencer o jogo. O jogo está 1-0 Portuguesa no acréscimo ainda. Que está com mais de 53 minutos. Acabou já. Agora, o que eu acho relevante... A gente ainda não pode chamar o Flamengo de classificado, sei lá. Não, né? se acontecerem 2 gols no jogo... Saem 2 gols Dois aí gols do Nova acréscimos. Iguaçu nos últimos lances do jogo, o Flamengo está fora. Agora, outros 2 gols da noite evitaram uma situação um pouco desagradável, que foram os gols do Volta Redonda contra o Madureira e o gol do Bangu contra o Boa Vista, porque impediram que o Botafogo entrasse em campo amanhã sem ter o primeiro lugar do grupo garantido, porque colocaria o Botafogo na seguinte situação. Se perder, é evidente que não um pega profissional de futebol tenta ganhar o jogo. Uhum. Eu não acredito que um profissional entre deliberadamente por outro resultado. Mas o jogo seria cercado de um fator que é desagradável para o esporte. Você entrar em campo sabendo que a vitória te coloca numa situação pior do que você não ganhar o jogo. Terminou, hein? Agora podemos tratar o Flamengo como classificado. Acabou Portuguesa e Nova Iguaçu encerrado. Então agora é definitivo, porque o Botafogo não perde mais a primeira posição. O jogo nas quartas é Botafogo e Flamengo. Mas o Botafogo poderia amanhã contra o Vasco entrar sabendo que se ele ganha é o Flamengo. A maioria do tempo estava dando Flamengo e Boa Vista ou Flamengo e Madureira, né, galera? Daí eles empataram no final do jogo e agora será Flamengo e Botafogo o confronto das quartas de final. Flamengo, se ele não ganha, é o Boa Vista ou o Madureira. Lembrando que a vitória do Flamengo tirou do Vasco qualquer possibilidade de disputar o quadrangular de rebaixamento. Isso, né? Isso encerra a questão. O Vasco entra classificado Vasco entra classificado e o Botafogo entra em primeiro lugar pela combinação de resultados. Praz, boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur, pessoal de casa. O Flamengo começa o campeonato da maneira que começou, com jogadores do Sub-20, aí chama, como todo mundo falou, a cavalaria no jogo contra o Vasco, vence, e agora vai para esse jogo de hoje, precisando vencer para não ir para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do rebaixamento e também para classificar. Primeiro tempo, o Flamengo sempre foi superior o jogo todo, mas o primeiro tempo com um placar bem magro e o que dá uma certa instabilidade, uma certa apreensão. Aí no segundo tempo o Flamengo deslancha e faz um sonoro 7-1, né? E agora o Botafogo que dá o azar, né? Porque é o azar. O Flamengo, a gente não pode dizer que é azar de enfrentar o Botafogo, porque o Flamengo estava preocupado, de repente, em não classificar. Então, para o Flamengo que viesse... O azar para o Flamengo seria disputar quadrangular antes de rebaixamento. Mas o Botafogo tem um azar, óbvio. E se fosse ao contrário também, se o Botafogo estivesse brigando e pegasse o Flamengo, porque num grupo onde classificam 4 e a gente tem um clássico logo na primeira fase eliminatória, não é bom para nenhum dos dois, né? Vamos então ao Maracanã, onde Jader Rocha repetiu, olha ele aí, 9 vezes, porque teve gol anulado também, né? Não, 10. 10? O pênalti que voltou, né? O pênalti que voltou, é verdade, Ramiro. Teve isso gloriosa também. Pra você. Tá rouco. Olha, quase um time inteiro aí, hein, Jader? Boa noite para você, pro Led e pro Ramon. Abraço, amigos. Valeu, Barreto, Mansur, Praz, galera que tá com a gente aqui no Troca de Passe CV. Vida de narrador é assim, cara. A gente tem que estar preparado. Gritei 10 vezes para valer 8. Tá bom, né? Os caras batem 2 pênaltis para fazer hoje foi a consagração. Foi. Estamos bem, começando bem a temporada. Amigos, acima de tudo, classificado o Flamengo com esse histórico 7-1 no Sampaio.
Mas já projetando, pensando algo para o calendário. O Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do Campeonato Estadual. Não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento. Mas é um clássico, é um jogo contra o Botafogo. Não estava nos planos, evidentemente, do Botafogo encarar o Flamengo e do Flamengo encarar um Botafogo no mata-mata tão cedo no Campeonato Estadual. Boa noite, amigos. Não deveria estar, né? Mas era uma possibilidade. Porque imaginava-se que o Flamengo poderia até passar em segundo ou em terceiro, Sim. Se tivesse tropeços nos outros jogos, né? Só que Boa Vista e Madureira pontuaram. Então não deu para escapar, mas pelo menos o Flamengo conseguiu chegar. Vai pegar um Botafogo que também tem essa possibilidade de ainda brigar pelo título da Taça Guanabara. Eu estava vendo aqui a questão que o Botafogo ganha do Vasco amanhã, ele chega a 12 pontos. Sim. O Fluminense, ele já tem 12 pontos. Então, se o Fluminense empatar com o Maricá, me ajuda, o Mansur, o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Essa é a tendência de Taça Guanabara e ele fica com a melhor campanha da fase inicial. Mas, enfim, eu acho que estava mapeado esse Flamengo e Botafogo. Como, nesse momento, está mapeado o Fluminense e Vasco, né? Exato. E obriga o Vasco a ganhar do Botafogo amanhã para tentar sair do 4º lugar e escapar do Fluminense também nas quartas de final. Sampaio Corrêa, né? Pelas circunstâncias, pelo momento do Flamengo, precisava dar uma resposta ao torcedor, fazer um jogo, não vou dizer convincente, que o adversário era muito fraco, mas era necessário fazer um resultado contundente, soltar alguns jogadores. O Paquetá fez um bom jogo individualmente, jogou bem. O Samuel Lino voltou a fazer gol. Pedro fez 2, ainda não havia marcado na temporada. Samuel Lino não havia feito gol, fez. Bruno Henrique fez 2, também não tinha nenhum gol na temporada. Enfim, foi um gol para destravar os jogadores. Se o Flamengo vai aproveitar o embalo, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Terça-feira o Flamengo já joga contra o Vitória no Barradão. Depois tem um clássico com o Botafogo, que a tendência é que seja no sábado de Carnaval, Sim. Até porque o Flamengo viaja da terça de Carnaval para Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Então a tendência é que esse Botafogo e Flamengo seja no sábado de Carnaval. Então... Só que tem um detalhe aí, se você pegar a tabela do Brasileirão, eu acho que o Botafogo joga quinta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vou confirmar. Então a gente vai ter que esperar, porque o calendário é forte agora. O Flamengo conseguiu o que ele precisava hoje, mais do que uma classificação. É estancar a sequência ruim e dar uma resposta positiva ao torcedor, que não compareceu. Hoje, há muito tempo eu não vi o Maracanã tão vazio no jogo do Flamengo. 24, quase 25 mil torcedores. Para jogos do Flamengo é pouca gente, mas hoje... um temporal no Rio, bloco por tudo quanto é canto, carnaval já pegando fogo. Não rolou. Foi 25 mil pessoas. Agora, há muito tempo eu não via o Flamengo jogar para 25 mil pessoas no Maracanã. É isso mesmo, galera. Ó, tá aqui, ó, a tabela do Brasileirão. O Botafogo joga contra o Fluminense quinta-feira. Daí o Flamengo tem que jogar sábado, porque o Flamengo vai jogar a Recopa. Então o Botafogo teria 2 dias, cara. Como que eles vão fazer isso, hein? Não sei, vai dar rolo isso aí. Ô Ramon, o jogo dá sinais, né? Por tudo aquilo que a gente repercutiu aqui já, daquilo que a gente já está projetando, mas ele dá sinais para o Felipe, né? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Jader, Lédio, Praz, Mansur, Barreto, quem está com a gente no troca. É isso, né? Foi um jogo de observação. Um jogo para dar mais entrosamento, para dar mais ritmo ao Paquetá. Como o Led falou, fez uma partida individualmente falando muito boa, gostei muito das movimentações. Everton Araújo, precisamos destacar também, tomou conta ali do meio de campo, roubando bola, se impondo fisicamente, tanto por cima quanto por baixo, fazendo o time andar, o jogo do Flamengo andar. Importante para o Royal, 2 assistências, importante para o Lino. É isso, o Felipe Luiz conseguiu observar, dar minutagem, colocar jogadores jovens, Douglas Telles, o Wallace entrou muito bem, verdade que quase foi para o Bragantino, não foi. O Douglas Telles, o garoto, né, de 18 anos, entrando, fazendo um gol no Maracanã, o seu terceiro, né, Led, pelo Flamengo. É isso, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer.
mesmo com uma equipe alternativa, o Flamengo é infinitamente melhor que o Sampaio Corrêa, e eu não estou faltando respeito nenhum com o Sampaio Corrêa, foi nítido. Nos números, na partida, no placar, o Flamengo fez o que tinha que fazer. E uma coisa só para fechar agora da minha parte, que depois eu queria até, se pudesse, a gente debatesse. Eu acho que sim, Mansur, Praz, Barreto, né? A gente está chegando na reta final da primeira fase dos estaduais, com muitas das equipes da Série A brigando para se classificar, ou não classificando, né? É um fato que pode acontecer e pode ser recorrente daqui para frente, né? Ter o estadual, uma temporada que acaba muito tarde, um estadual começando muito cedo com um brasileiro, isso pode ser recorrente daqui para frente. Sim. Aí o que vai acontecer, se a CBF com a federação vão consertar, vão fazer algo, ou se vão manter o planejamento de ter o sub-20 e correr o risco de brigar por um quadrangular de rebaixamento, ou ser rebaixado no estadual, que para mim é uma vergonha para um clube que joga uma Série A gente não sabe. Mas é isso, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Eu acho que para o torcedor é o alívio por uma classificação no estadual, é uma partida de reafirmação e que dá confiança, né? O que o Lete falou, estanca, traz paz para o clube, traz paz para o vestiário. O Praz está aqui com a gente. Inclusive, ele chega no Rio de Janeiro... Antigamente, ele ligava, Lete. Vamos jantar, vamos... Agora não fala mais nada. Ele virou estrelinha agora. Sucesso subiu a cabeça. Eu só visita aqui. É. Eu só visita. Verdade. Eu sei que eu não precisava intervir para isso, porque todo mundo em casa já sabe. Mas só para dizer que o Lédio está certo. Se o Fluminense empatar, ele é o campeão da Taça Guanabara. Eu não precisava dizer que o Lédio está certo. Mas como ele me perguntou, pediu para eu checar, eu estou confirmando. Eu preciso acrescentar um item na lista do Lédio. Hoje também é dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Tá vendo? Pode ser, ô Barreto, pode ser que eu saia daqui e perdido caio lá. Pode ser. Longe não tá. Hoje tem deixa eu passar a programação aqui que eu tinha deixado separado. Hoje tem Salgueiro. Vila Isabel, uma favorita esse ano. Salgueiro, Tuiuti e Portela. Pela programação aqui, a Portela estaria entrando agora e seria a última escola da noite. Amanhã tem mais. E na semana que vem, já Carnaval e quartas de final em jogo único, né? Com a possibilidade, com um clássico. Ida e volta. A única fase com ida e volta é a semifinal. É a semifinal. Né? Um clássico já garantido e outro dependendo do Vasco, para não acontecer como vocês disseram. Vai depender do Vasco. Galera, pelo que eu vi aqui, pela tabela, esse jogo de Flamengo e Botafogo será marcado para o domingo, tá? É quase certeza, 90% de certeza que esse jogo será marcado para domingo, dia 15. Domingo, dia 15. O Flamengo joga dia 19 contra o Lanús, primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Aí tá a tabela. No Campeonato Carioca não tem meio termo, né? Não tem zona de conforto. Não. Os 4 primeiros se classificam, os 2 últimos vão para o quadrangular contra o rebaixamento. A Portuguesa, apesar de... a Portuguesa, olha só, hein? Foi no gol... Não sofreu o gol do empate, não. Mas a Portuguesa já entrou na rodada no quadrangular, né? Mas ela já entrou na rodada no quadrangular. Ela não poderia. Tinha chance de classificação. Aumenta o peso da eliminação do Nova Iguaçu, né? Perdeu para um time eliminado. Quem tinha chance de classificação no grupo do Vasco, Botafogo, era o Sampaio Corrêa. Perfeito. Exatamente. Agora, como o Bangu tem 10 pontos, é terceiro lugar, e o Vasco tem 8, o Vasco só escapa do Fluminense se ele ganhar. Sim. Ele tem que ganhar o clássico. Se ele não ganhar o clássico, é Vasco e Fluminense. Aí a gente tem os 2 clássicos para que só 2 sobrevivam, né? Para a semifinal. Exatamente. Não tem nem meio termo para o Vasco, não. Empate não serve. Tem que ganhar. Tem que ganhar Agora, o clássico. Bom, vamos entrar nos temas difíceis, eu acho. Eu ia tentar poupar, mas eu não consigo. Acho que os times têm uma decisão a tomar. Especialmente o Flamengo, que tem a Recopa. Que agora, o Flamengo talvez seja o primeiro clube muito confrontado com a seguinte realidade do início do ano que a gente previa desde que o novo calendário, que, repito, é um avanço. Diminuiu o calendário dos grandes, aumentou dos pequenos, tem uma série de avanços. Essa questão ainda dos estaduais coincidindo com o brasileiro, ainda permanecendo no caminho os estaduais, que nós transmitimos, nós somos parte desse ecossistema, digamos assim, mas enfim... O Flamengo é o primeiro clube confrontado com, de um lado, a rivalidade de um clássico que representa a eliminação no Carioca, de outro, torneios que são mais importantes para a vida esportiva do clube. E o Flamengo tem uma decisão a tomar. Como ele vai fazer? Como ele vai encarar esse jogo com o Botafogo? Porque ele vai ter
Vitória na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vitória, o time, o adversário. Vitória, o adversário. O placar não está garantido em Salvador. ainda. Isso. Depois, no fim de semana, esse jogo com o Botafogo. Viagem na Argentina para Lanús. Se passar desse Botafogo, volta para a semifinal do Carioca. Outra vez Lanús, outra vez semifinal do Carioca. E sobre o jogo do fim de semana... está precisando fisicamente melhorar. Acho que foi o Lédio que falou da possibilidade de ter jogo no sábado, só que o Botafogo vai a Potosí, né? Antes. Ah, tem isso. E o jogo, Não. Potosí é quarta-feira de cinzas. Isso, quarta-feira de cinzas. Mas há uma... Queira ou não, temos uma proximidade aí também, né? E é uma viagem difícil, né? Uma viagem mais Botafogo complicada, vai ter que ver que time... Ele vai pegar o Fluminense quinta-feira, como eu já passei aqui pra vocês. Tem que jogar sábado quarta-feira também, de cinzas. Não tem vida livre pra ninguém, né? Porque o Botafogo é o seguinte, o Botafogo joga quinta contra o Fluminense pelo Brasileiro e na outra quarta contra o Potosí. Então, o Botafogo só pode esse é um jogar domingo, detalhe. Então, para encaixar entre esses dois jogos, teria que ser no domingo. Potosí é uma das piores viagens, né? Porque tu não consegue subir, se não me engano, não consegue subir de ônibus até lá em cima. Tu tem que pegar 4x4 ou carros menores para conseguir subir. Então, o Botafogo também está confrontado com essa decisão, está diante dessa decisão. E não dá para botar um possível Fluminense e Vasco no sábado, porque o Fluminense também joga na quinta. Pois é, tá enrolado. Esse cara tem que ganhar bem. Que o Mansur falou que ia tratar de um assunto difícil, hein? Não é Tá fácil. complicado. E nesse momento estamos diante de uma situação que já aconteceu Porque eu algumas tenho uma vezes nos estaduais, né? O que é melhor? Continuar no estadual, porque aí você tem um título a disputar, ou sair do estadual, porque aí você ganha tempo para preparar? É o seguinte, Cara, eu sou a favor do Flamengo se livrar do estadual. E você, cara, o que você acha? O mais importante, a Recopa é o mais importante, certo? Eu acho, né? Campeonato Brasileiro nem se fala, é muito mais importante. Eu acho que se o Flamengo se livrar do Carioca, é lucro. Não sei o que vocês acham aí. gente, assim, de novo, cara, a gente transmite o campeonato, a gente debate os jogos existem, a gente precisa tratar deles também, isso é uma outra questão jornalística. Mas, assim, vamos pensar no retrospecto recente de alguns clubes brasileiros que eu gosto de citar um exemplo, que eu acho que são exemplos bem marcantes. Qual é a imagem que ficou do ano passado do Flamengo? A imagem O balanço geral, da temporada do Flamengo. super vencedor. Porque ele ganhou o quê? Os campeonatos mais importantes. Claro. Quando Brasileiro e se Libertadores. lembra o 2025 do Flamengo, o estadual é Você está lembrado? dizendo, o Flamengo ganhou o campeonato estadual no ano passado, mas ele não É, ganha. Mansur, acho que O depende do status, do momento de cada Você clube, vai né? pegar um estado em que o campeonato estadual ele é muito importante pela rivalidade. Qual é a imagem final da temporada do Inter? A expressão tríplice coroa sumiu do nosso vocabulário, né? Porque não... Agora parece que as pessoas estão esperando alguém ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O legado pra falar em esportivo da vida de um clube, se o clube existe para Estadual, aumentar o seu legado esportivo, suas taças, o estadual ele não sustenta mais a avaliação de um início de uma temporada de um clube, se ela foi positiva ou negativa. O Inter Aí entra o que deixou eu uma falei, imagem Mansur. Aí entra o que eu falei da questão dos clubes, a partir não sei quando, né? A CBF, as federações, enfim, vão ter que criar alguma coisa para... Olha, você acabou de explicar o calendário do Flamengo e Botafogo É isso. agora. O estadual ele te dá uma paz, uma alegria naquele momento, porque tem um apelo legal, aquele fim de semana de decisões. Ele tem tradição. Tem a rivalidade. Mas o que ele dá é uma alegria ou uma turbulência, que pode interromper trabalho até, ou a alegria passageira. Mansur, é que eu acho que também assim, eu acho que eu concordo plenamente contigo, a mudança do calendário ela era urgente e já vem com anos de atraso. Isso. Né? Só que aí esse primeiro ano de mudança, o timing que é difícil, né? Porque foi um ano que o campeonato, a Copa do Brasil se estendeu até o 20 de dezembro. Aí eu nem vou falar do Flamengo no Mundial, porque é outra questão, mas tem Copa do Mundo que para 50 dias também. Então, assim, é um ano atípico, né? Eu quero ver como vai ser o campeonato, o calendário do ano que vem, que vai ser um ano, vamos dizer, mais normal, né? Porque esse ano realmente é muito difícil. A CBF prometeu parar o calendário do futebol masculino por causa da Copa do Mundo feminino. Mas são quantos dias? Estádios já estão sendo usados. Mas são 30 dias? Não, talvez não são sejam 50, que nem a Copa do Mundo menos, masculino. A Copa feminina tem menos seleções. Tem? Não pulou para 48 ainda não, né? Não. A feminina. Bom, então eu vou agradecer ao Jader Rocha, ao Lédio Carmona e ao Ramon, que ainda pode pegar o fim do ensaio da Portela. E ainda pode me convidar para jantar.
Muito bem, agora eu quero ver, cara. Vou ler os comentários, hein, galera? Vocês acham que é melhor o Flamengo abrir mão do Campeonato Carioca? Joga lá com o Sub-20 contra o Botafogo e seja o que Deus quiser. Focar somente no Campeonato Brasileiro e também na Recopa Sul-Americana, já ganhar esse título de cara e começar a reação no Brasileirão? O que vocês acham? Ou vocês acham melhor o Flamengo por força máxima ganhar do Botafogo e seja o que Deus quiser depois? O que vocês acham? Cara, decisão difícil, hein? Decisão que o Felipe Luiz vai ter que tomar com o Boto, com o BAP, né, de certo. Vamos ver. Lembrando que a premiação este ano do Campeonato Carioca, para quem for o campeão, quem chegar até a final, será de 27 milhões de reais, galera. Antes não tinha essa premiação. Agora tem. E aí? É uma grana importante também, né, cara? Então, eu acho que o debate vai ter reunião lá. O debate vai acontecer. Grupo A, então, está dessa seguinte forma. Ó, Fluminense 12 pontos, vai jogar, né? Ainda. Volta Redonda 11. Bangu 10. Vasco 8. Portuguesa 7. Sampaio Correia 7. Se a Portuguesa tivesse perdido para o Nova Iguaçu hoje, o Flamengo estaria fora do mata-mata. O grupo B ficou assim, galera. Grupo B, Botafogo 9, vai jogar amanhã, né, contra o Vasco, às 18 horas. Madureira 8, Boa Vista 8, Flamengo 7, Nova Iguaçu 5, Maricá 3. Maricá e Fluminense amanhã às 20h30. Cara, eu tô pra dizer pra vocês que o Madureira e o Boa Vista entregaram o jogo aqui para não ter que pegar os times grandes nas quartas de final, porque o Madureira iria pegar o Flamengo. E o Boa Vista iria pegar o Botafogo. E agora, Madureira e Boa Vista vão se enfrentar nas quartas. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar. Então, porque veja bem, cara, o Madureira estava ganhando. Aí o Volta Redonda empatou. O Madureira deixou o Volta Redonda empatar para não ter que pegar o Flamengo. Ou vice-versa. Ou então o Boa Vista fez isso. O Boa Vista estava ganhando do Bangu. Viu que poderia pegar Botafogo ou Flamengo. Opa, deixa eu entregar um golzinho aqui para eu escapar desses dois aí. Pode ter acontecido isso, galera. Então ficou Volta Redonda 1, Madureira, Flamengo 7, 1, Sampaio Correia, Bangu 1, Boa Vista, Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0. Ainda bem, né? E amanhã tem o Clássico Vasco e Botafogo às 18 horas e Fluminense e Maricá às 20h30. Tá então Flamengo classificado e eis a questão, né? E agora, o que eles vão fazer? Minha nossa, galera, é uma decisão difícil. Eu acho que se o Flamengo entregasse, eu acho que a torcida não ficaria chateada não, cara. Porque o mais importante são as competições mais valiosas, Brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil depois, né? Valeu? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!